Meu coração hoje jubila pelo que o Senhor fez há muito tempo atrás. Meu coração se alegra pelo que o nosso Deus trabalhou quando outros ignoraram e desprezaram todas as obras e promessas que eram devidas ao Senhor. Quando na realidade as pessoas voltaram-se para o seu dia a dia, para aquelas frases dizendo: é assim mesmo, não tem o que fazer. Essa é a nossa vida, essa é a minha sina, eu não vou poder mais mudar. Não adianta, por mais que eu tenha feito coisas boas ou que eu faça coisas boas, é isso mesmo. E não preciso mesmo ficar mais me preocupando, porque a minha história se resume a isso que vocês estão vendo. É hoje que nós vamos ver um texto que fala exatamente da preocupação do Senhor para comigo e para contigo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos versos 3 a 7, encontramos um texto. E a pregação, o Senhor me deu o seguinte título: falta lugar ainda hoje. Diz assim o texto da Bíblia: e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia à cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Dias difíceis, dias tristes para esse casal. Eles viviam numa nação em que não tinha mais o direito de ir e vir. Eles eram manipulados, direcionados por um certo grupo de pessoas. Naquela época, esse grupo de pessoas vinha de Roma, era chamado de Império Romano, tinha tomado aquela região e as regiões à volta, era um império dominador que dava ordens, ditava critérios e mostrava como deveria ser o dia a dia. Ou seja, a vida normal das pessoas eram conduzidas pela ordem de quem os havia tomado. Eles eram, na verdade, escravos e viviam à mercê das vontades do imperador. Mais uma vez, o que eles tinham deles de melhor, a vida em comum, tinha sido tirada para viver uma vida regrada sobre as ordens de Roma. E essa ordem foi clara: vocês têm que se recensear. Via direto de Roma essa ordem, essa situação que tirava as pessoas do seu dia a dia. Pensa na situação de José e de Maria. A mulher estava grávida. Não era costume ninguém fazer uma viagem por causa do estado que ela estava. Mas não interessa a situação que ela estava, tinha que se atender à ordem do dono. O dono é que manda e o servo é o que obedece. José talvez pudesse dizer: não, mas está aqui que vai nascer é o Filho de Deus. Então, já que é o Filho de Deus, não se preocupe, eu vou ficar aqui na cidade de Nazaré e tudo vai acontecer como muitos hoje fazem. Falam: não, eu estou debaixo da palavra, eu não vou me mexer. Só que o Senhor falou: estás debaixo das autoridades. José estava debaixo da autoridade ou do jugo de Roma. E ele se deslocou para Belém, para a região de Judá. Porque lá é onde estavam os familiares dele, onde estava toda a linhagem dele, porque ele era da linhagem real do rei Davi.
E para lá ele se dirigiu. E Maria também era da linhagem real do rei Davi. Foram para lá. Chegaram. Mesmo debaixo de toda essa má vontade, no sentido de fazer o que você não quer. Poucas pessoas gostam de fazer o que não gostam. Poucas pessoas fazem com alegria aquilo que é mandado e imposto. Mas muitos o fazem por medo e dizendo assim, é melhor eu fazer, né? Senão as coisas podem mudar. Chegaram em Belém, a cidade do pão. Chegaram na cidade do pão. Estavam ali, felizes, voltamos, os nossos familiares, olha, aqui estamos, entre os nossos. Eles também são como nós, filhos da linhagem de Judá, nós temos parentescos. E aí começou a bater de estalagem em estalagem, de porta em porta. E a cada porta que ele batia, ele ouvia uma frase mais ou menos assim: eu estou com os meus e a minha hospedagem já está completa. Aqui você não fica. E olha que não é difícil você ver uma pessoa grávida. Com certeza, e não é difícil que José tenha argumentado, mas a minha esposa está a esperar um nenê. Mas a resposta foi a mesma, quer seja parentes, quer seja donos de hospedaria. Todos disseram, não há lugar. José tinha essa informação final. Só que chegou a hora de nascer a criança. Era o momento. E a criança veio, mas outros diriam, poxa, por que ele não orou, não falou com Deus, não rezou e falou, olha, espera mais um pouco, para. Aconteceu isso com Josué lá atrás, ele sabia disso, Josué mandou o sol parar e o sol se deteve. Por que ele não usou o mesmo método? Afinal, era o Filho de Deus que ia nascer. E ele não tinha um lugar apropriado e digno para colocar ele. Deveriam aprender a ler os que pensam assim, que nós não devemos zombar de Deus. Nós não devemos dizer ao Criador o que ele tem que fazer, porque nós somos obras da sua criação. O criado, ou seja, o que foi feito, não pode dizer para o que fez, por que você me fez assim? Ao contrário, deveria dizer, sou grato pela sua feitura, porque eu estou aqui, respiro, estou vivendo, as situações que eu tenho são adversas, está longe do que eu espero, mas eu sei que eu sou seu filho. Recebi esse direito, e por esse direito, eu sei que ainda vou ver dias melhores. Viverei o melhor e comerei do melhor dessa terra. A criança nasceu. O frio da noite, porque toda noite esfria. Por mais quente que tenha sido o dia, a noite esfria. O frio da noite, o local onde eles se encontravam, o corpo quente da mãe, quando saiu, pegou o frio, então a temperatura corpórea diminuiu. Embrulhou-se, envolveu essa criança em panos e colocou numa manjedoura. Óbvio, as parteiras foi quem fizeram esse parto. Óbvio, José deveria estar do lado de fora, porque o homem judeu não fica num lugar. Por uma questão de sangue. Mas o lugar era indigno para nascer uma criança, mas era necessário para nascer o Filho do Deus Altíssimo, para nascer o Messias, o Salvador, aquele que traria as boas novas de redenção para toda a humanidade e que mudaria todos os demais séculos depois deles e as demais eras. Hoje você pode se sentir vazio, triste, achar que você também não tem nenhum lugar para reclinar mais a sua cabeça, nenhum lugar para você ter a sua hospedaria, ou um lugar, nenhuma manjedoura que seja para você parar. Mas se você parar agora, nesse momento,
Para, baixa a tua cabeça. Levanta ela agora e diga: falta ainda um lugar. Mas o Senhor, meu Deus, está me mostrando que esse lugar está do lado dele e ele me quer junto com ele agora.